TRXF11. No vídeo de hoje nós vamos analisar um dos fundos imobiliários mais promissores da Bolsa de Valores. Então fique aqui comigo até o final desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo e após a vinheta vamos conhecer um pouco mais sobre o TRXF11. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Daniel Fung e aqui nós falamos de economia, finanças e investimentos. Se você é novo por aqui, então eu peço que você se inscreva no meu canal, também deixe o seu like no vídeo para que ele ganhe relevância. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a toda a audiência aqui do canal pela marca de 200 inscritos que nós alcançamos neste final de semana, no último domingo. E gostaria de pedir bastante para vocês continuarem se inscrevendo no canal, pois cerca de 92% da audiência do canal não é inscrita. Então, se vocês se inscreverem, vocês ajudam bastante o canal a crescer, a chegar em mais pessoas, a espalhar o conhecimento sobre finanças, investimentos, fundos imobiliários, ações que eu venho falando aqui no canal todas as semanas. Também peço para que vocês compartilhem o vídeo, caso vocês gostem, para aqueles seus amigos que têm interesse nesse tipo de conteúdo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o fundo imobiliário TRXF11. É um fundo imobiliário bastante jovem, ele tem apenas um ano listado na Bolsa de Valores e ele vem cercado de uma série de curiosidades, porque é um fundo que possui a terceira maior diversificação de imóveis, né? Um fundo de tijolo do tipo híbrido. Grande parte desses imóveis pertence ao grupo Pão de Açúcar e o fundo imobiliário realizou recentemente a sua quarta emissão de cotas. Então, muitas pessoas têm se perguntado como o TRXF11 em tão pouco tempo consegue crescer bastante, realizando bastante emissões e embarcando aí uma série de imóveis do Grupo Pão de Açúcar. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa e desmistificar toda a estrutura do TRXF11 para vocês. Então, se você gosta desse vídeo, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço uma vez para que você se inscreva aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos que têm interesse em fundos imobiliários, que estão buscando novas fontes, fundos imobiliários para investirem, tornarem-se cotistas e receber dividendos. E também comente aqui abaixo se você tem o TRXF11 em carteira, se não tem, se pretende ter, quais dúvidas vocês têm em relação ao fundo. Eu respondo comentário por comentário aqui no canal. E agora nós vamos para a análise completa do TRXF11 que eu preparei para o vídeo de hoje. Então vamos para a análise do TRXF11, lembrando que todo este conteúdo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de cotas do TRXF11 ou de qualquer outro ativo mencionado neste vídeo. O intuito dele é exclusivamente educacional. E lembrando também que todo este conteúdo está disponível no meu blog danielfung.com e o link direto para este conteúdo está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos analisar o TRXF11. Como eu disse, é um fundo bastante jovem, ele foi constituído em 15 de outubro de 2019, portanto completou um ano neste último mês. E no intervalo de um ano já realizou 3 emissões de cotas e está na sua quarta emissão. Atualmente o fundo possui 10.200 cotistas, ele cresceu bastante porque até junho deste ano o TRXF11 possuía cerca de 1.600 cotistas, ou seja, ele multiplicou por 10 vezes o número de cotistas no intervalo aí de 4 meses. E de forma bastante interessante ele manteve o seu preço de cota, que está na casa aí dos R$101 neste período. Então, dificilmente se pode atribuir isso a uma bolha, né, por um crescimento de número de cotistas tão expressivo em tão pouco tempo, porque o seu preço não foi inflado no mesmo ritmo. O fundo também possui cerca de 4.500.000 cotas emitidas com valor patrimonial de R$457 mil. Lembrando que este valor ele é considerado baixo para fundos imobiliários, ou seja, um fundo aí de pequeno a médio porte, fundos de médio a grande porte aí entre 500 mil e R$1 bilhão em patrimônio, e fundos acima de R$1 bilhão já são considerados fundos grandes em valor patrimonial. E a cota patrimonial deste fundo é de R$ 99,81. O valor da cota atualmente nós vamos ver a seguir, mas está em torno de R$101, então ele negocia a um preço bastante razoável, bastante justo. A subscrição, como eu vinha falando, a quarta subscrição já foi anunciada no dia 9 de outubro deste ano. E o TRXF11 pretende aumentar o seu valor patrimonial em 380 milhões de reais. Então, atualmente ele já possui 457 milhões de reais, chegaria aí em torno de cerca de 800 milhões de reais
e aí já se posicionando como um fundo de médio para grande. E o valor dessa subscrição de cotas é de R$ 101,21, que é basicamente o preço que o TRX F11 vem negociando nos últimos meses e bastante alinhado com o valor patrimonial. A ideia, o objetivo desta subscrição, desta emissão de novas cotas, é a aquisição de 2 galpões logísticos, no valor total de R$ 303 milhões. A gestora não passou muitas informações sobre este galpão logístico, mas sabemos que eles estão no estado, um está no estado de São Paulo e outro no estado de Rio de Janeiro, e aí ajuda o fundo a diversificar um pouco mais o portfólio, como nós veremos a seguir. E o mais impressionante é que, juntando esses 2 galpões logísticos, o fundo teria um adicional aí de 108 mil metros quadrados de área bruta locável, o que é bastante considerável em 2 imóveis apenas. O fundo, os galpões logísticos possuem algumas situações jurídicas que impossibilitam o TRX F11 fazer esta aquisição até 20 de dezembro de 2020. Então a tendência é que esta aquisição fique, se para esse ano ainda, somente bem no finalzinho do ano, ou em janeiro de 2021. Cotação do TRX F11, como eu disse, ela vem flutuando bastante na casa dos R$ 101, mas no começo do ano, em janeiro, ela estava aí na casa dos R$ 118. Então houve uma desvalorização de cerca de 13% no valor da cota, mas ela se manteve estável, inclusive na época de pandemia, lá no fatídico final do mês de março, começo do mês de abril, onde muitos ativos se desvalorizaram naquelas datas. O TRX F11 permaneceu com seu preço de cota bastante alinhado na casa 101%, negociando um PVP, como eu disse, de 1,01, ou seja, que é praticamente o preço justo da cota em relação ao valor patrimonial do TRX F11. Agora vamos ao portfólio, que eu acho que é a parte mais complexa de entender do fundo, porque ele possui um portfólio bastante diversificado. Aí nós vamos entender como se deu essa diversificação do portfólio TRX F11. A gestão do fundo é ativa, a gestora é a própria TRX Real Estate, e a administradora é a BRL Trust. E o TRX F11, quando ele foi constituído, ele começou com a aquisição do centro de distribuição da Camil, depois fez a aquisição do centro da Sodimac também, mas até então eram pequenos imóveis. E o grande salto do fundo imobiliário foi quando eles fecharam um contrato de sale and leaseback. Isso significa que o fundo compra o imóvel um imóvel, e aquele futuro inquilino, né, que já está neste imóvel, ele assina um contrato de aluguel em cima dessa compra. Então, no caso, o TRX F11 conseguiu a aquisição de 41 imóveis do grupo Pão de Açúcar, entre mercados Pão de Açúcar, Açaí e Extra, em diferentes regiões do Brasil. Nós vamos ver aqui que o total de estados ocupados pelo portfólio adquirido pelo TRX F11 é de 11 estados e 28 municípios espalhados pelo Brasil, e totaliza 366 mil metros quadrados de área bruta locável, e 683 mil metros quadrados de área de terreno. Então, o que isso significa? Existe o espaço ali ocupado pelo imóvel, no caso pelos supermercados, e ainda pode existir uma área que eles não contam, né, como área de geração de receita, mas que numa eventual reforma, numa eventual ampliação daquele espaço, o fundo pode sim se utilizar daquele espaço para gerar renda também. Então é uma área aí bastante interessante que o TRX F11 adquiriu do Grupo Pão de Açúcar. Então, o TRX F11 fez a aquisição desses imóveis e, como os mercados já estavam montados, eles já existiam, o TRX F11 pagou à vista tudo isso para o Grupo Pão de Açúcar e, em contrapartida, assinou um contrato de locação por 15 anos. Então, o contrato foi assinado em 2020 e vencerão até em 2035. Todos eles atípicos, 100% dos contratos do TRX F11 são atípicos, ou seja, eles têm longa duração e multas pesadíssimas em caso de quebra de contrato antecipada.
E como nós sabemos, o Grupo Pão de Açúcar é um grupo que se consolidou, né, com bons resultados durante a pandemia por conta da maior compra de mercadoria devido às pessoas terem ficado em casa e não poderem ter frequentado os restaurantes, né? Então isso impulsionou bastante o negócio dos supermercados e o Grupo Pão de Açúcar envolveu as suas três bandeiras neste processo, como eu disse, o Extra, o Açaí e o próprio Pão de Açúcar. Outra observação interessante a se fazer em relação ao portfólio do TRX-F11, como eu havia dito, ele é o terceiro maior em quantidade de imóveis, né? Então ele possui 43 imóveis no total e também, como eu disse, uma área bruta locável de 366 mil metros quadrados. Quando o TRX-F11, se ele conseguir finalizar a aquisição dos dois galpões logísticos que estão prometidos de acordo com a quarta emissão de cotas, o TRX-F11 vai alcançar uma área bruta locável de 474 mil metros quadrados, tornando-se saltando, né, da sétima posição para a quarta posição em área bruta locável na bolsa, ficando atrás apenas dos três maiores fundos de logística que nós temos atualmente, que são o KNR11, que ele é um híbrido na verdade, o XPLG11 e o HGLG11. Então, o TRX-F11 vem avançando bastante nessa amplitude de área bruta locável e também na diversificação de imóveis. Ele, né, tende a ir a 45 aí e consolidando como um fundo híbrido. Aqui nós podemos ver a imagem como está espalhada geograficamente o portfólio do TRX-F11. E o que é bastante interessante notar aqui no portfólio do TRX-F11 é a forma como eles dividem, né, o segmento de inquilinos, ou seja, nós temos mercados de alimento, varejo, atacadista, casa de construção, como eu falei, a Sodimac, Pão de Açúcar, Açaí, Extra, são as marcas que fazem, e a Camil, né, são as marcas que fazem a composição deste portfólio e cada um com a sua receita. Então é interessante notar o Açaí como o maior gerador de receita para o TRX-F11 em relação a aluguel. E no final, mais para frente, eu vou explicar como se pode dar esta relação entre Açaí e TRX-F11, porque o Grupo Pão de Açúcar comentou recentemente em Fatos Relevantes que pretende sim, tem planos de abrir o IPO do Açaí, desmembrando, né, o Açaí de dentro do Grupo Pão de Açúcar e tornando uma empresa à parte. Mas isso são apenas especulações. Mas nós podemos ver mais para frente quais são até os riscos inerentes ao TRX-F11 caso esse IPO avance. Os contratos, como eu disse, do TRX-F11 são 100% atípicos, então, e no caso específico do Grupo Pão de Açúcar, né, que é cerca de 90% da receita gerada ao TRX-F11, esses contratos prevêem 15 anos de duração, como nós podemos ver aqui. Aqui tem uma soma de 82% mais 5%, então dá cerca aí de quase 90%, né, de receita. E esses contratos, o que eles prevêem caso sejam rompidos antes da data fim de contrato, o inquilino compromete-se a pagar 100% do valor previsto até o final do contrato. Então nós estamos falando aí de praticamente 14 anos. Vamos supor que hoje, né, o Extra, o Grupo Pão de Açúcar, enfim, resolva querer quebrar esse contrato com o TRX-F11, eles teriam que pagar o equivalente a 14 anos e um pouco mais, né, de aluguéis de uma vez só para o TRX-F11. Então, realmente é um contrato que está muito bem amarrado, é uma condição que está muito bem amarrada, e isso dá sim bastante previsibilidade de receita ao fundo, uma vez que nós temos aí praticamente 15 anos ainda de receitas a serem gerados pelos inquilinos neste fundo imobiliário. Então é algo bastante interessante, dá muita previsibilidade de receita e, obviamente, de rendimentos ao fundo imobiliário. TRX-B11, algumas pessoas andaram procurando, querendo saber que fundo é esse, né, o TRX-B11, e eu explico para vocês porque é uma operação bastante curiosa que se deu quando o TRX-F11 fez a aquisição dos imóveis do Grupo Pão de Açúcar. Então, como foram 40 imóveis praticamente numa paulada só que o TRX-F11 fez a aquisição, a necessidade de levantar dinheiro era muito grande
E, obviamente, que fazer isso no mercado secundário, que é feito por home broker, que é onde nós, cotistas, investidores, podemos comprar as cotas dos fundos imobiliários, seria muito difícil levantar uma quantia de dinheiro tão alta, que aí é na casa de 1,5 bilhão de reais. Então, o TRX-F11 criou o TRX-B11, que é um fundo imobiliário que de fato detém esses imóveis do Grupo Pão de Açúcar, e fizeram uma emissão primária no mercado primário, que é apenas para investidores qualificados, que obviamente tem bastante dinheiro, bastante capital disponível, e ajuda a alavancar estes valores de forma muito mais rápida. Então, o TRX-B11, ele é o responsável, né, o dono desses imóveis do Grupo Pão de Açúcar, e possui um patrimônio líquido de 1,4 bilhões de reais. Futuramente, o TRX-F11 já explicou que pretende integralizar estes fundos, o TRX-F11 e o TRX-B11, em um só, e aí nós teríamos um fundo de aproximadamente 2 bilhões de reais quando isso ocorrer. Ainda não tem uma data, não tem uma previsão. Num primeiro momento, a TRX Real Estate, né, que é a gestora, deu um prazo aí de 2 anos para finalizar essa integralização. É uma forma de facilitar também as questões financeiras, fluxo de caixa, enfim. Então, foi a melhor saída que a TRX encontrou à época para poder fazer essas aquisições. Então, o TRX-B11 é um outro fundo que está no mercado primário para investidores qualificados. Você não consegue comprá-lo através do home broker. E o TRX-F11 detém 18% deste fundo. Então ele tem uma participação, e aí nós, como cotistas do TRX-F11, indiretamente investimos também no TRX-B11, que é o responsável pelos imóveis adquiridos do Grupo Pão de Açúcar. E os dividendos do TRX-F11, a parte que nós mais gostamos. O TRX-F11 paga seus dividendos todo dia 15, né? E a Datacom é sempre o último dia útil de cada mês. Então, para quem fica comprado até o último dia útil do mês, no dia 15 do mês seguinte recebe os rendimentos referente às cotas adquiridas. E eles distribuem, como todo fundo imobiliário, 95% do resultado apurado no período. Importante observar, principalmente aqui no histórico de distribuição por cota do TRX-F11, que ele sempre foi estável, mas vocês podem ver, por exemplo, que em agosto e setembro houve uma queda muito grande na distribuição. Isso tende a acontecer no TRX-F11 conforme eles fazem grandes aquisições, que foi o caso quando eles fizeram a aquisição dos imóveis do Grupo Pão de Açúcar. Eles fizeram em 2 fases. Na última fase foram 37 imóveis, e aí eles precisaram despender esse dinheiro na sua totalidade no mês de julho. E aí refletiu, obviamente, no resultado do mês de agosto. E para não atrapalhar o fluxo de caixa do fundo, eles tiveram que reduzir o valor de dividendos, rendimentos distribuídos aos cotistas. Então, conforme o TRX-F11 vá crescendo e não consiga fazer grandes aquisições através de subscrição de cotas, a tendência é que eles tirem um pouco desse caixa, desses rendimentos gerados, e aí atrapalhe o rendimento pago ao cotista. Caso não tenha nenhum problema, caso não venha nenhuma nova aquisição e que não seja feita através de subscrição de cotas, a tendência é o TRX-F11 pagar rendimentos na casa dos 70 centavos. Entre março e julho, ficou na casa dos 66, por causa do período de pandemia. Muitos renegociaram contratos, também tinha uma parte ali do acordo com o Grupo Pão de Açúcar. Então é importante observar isto, mas quando nós vamos ali dezembro, janeiro e outubro, eles pagam sempre aí na casa dos 70 centavos, e a tendência é manter o valor do rendimento entre 65 e 70 centavos por mês, segundo a TRX F11. Então, isso é um dividend yield bastante interessante. Caso eles mantenham aí na casa dos 70 centavos, é um dividend yield de 0,69% ao mês, o que é bastante interessante, dado o risco de baixa médio que o fundo oferece. E fazendo uma conta por cima, daria aí um dividend yield anual na casa de 7,5%, que está bastante bem também, rendendo acima da inflação e do IPCA e da Selic. E aí, quais são os riscos do TRX-F11? Eu elenquei aqui 3 ou 4 riscos, ou 3 riscos.
O primeiro é o portfólio. Então, por mais que o TRX-F11 tenha um portfólio bastante diversificado e seja o terceiro maior, tem o terceiro maior portfólio da Bolsa de Valores, em relação aos fundos imobiliários, 90% dos seus rendimentos está concentrado em um único inquilino, que é o Grupo Pão de Açúcar. Então, basta ver o que está acontecendo entre RBVA11 e Banco Santander. Então, o RBVA11 é o maior fundo imobiliário em relação a portfólio, tem a maior diversificação de portfólio atualmente na Bolsa de Valores. E mesmo assim o Santander entrou com uma ação, que o Santander tem o seu próprio fundo imobiliário das suas agências bancárias, querendo quebrar o contrato, não querendo renovar o contrato com a RBVA11, sendo que eram contratos atípicos. Então, se eu não me engano, eram 27 agências bancárias que o RBVA11 possui do Santander. E felizmente todos os casos julgados, porque como são municípios, estados diferentes, caíram em varas cíveis diferentes os processos. Felizmente, até então, o RBVA11 está ganhando todos os processos, o que é muito positivo para o mercado de fundos imobiliários, porque é a primeira vez que isso acontece, ou seja, de um inquilino recorrer juridicamente a um contrato atípico, e é o que hoje no mundo dos fundos imobiliários é o que traz maior segurança ao cotista e ao fundo ter o contrato atípico como uma forma de estabilidade, de garantia e de previsão futura em relação aos rendimentos do fundo. Então, se a justiça abre precedentes para permitir que inquilinos contestem contratos atípicos já em andamento, e no caso o Santander não queria pagar as multas porque eles consideravam abusivas, isso podia abrir um precedente bastante perigoso para o mercado, uma instabilidade jurídica bastante perigosa para o mercado de fundos imobiliários. Felizmente, neste caso, a justiça está dando ganho ao RBVA11, então, de momento não temos nenhuma surpresa, mas é importante, se você deseja investir em TRX-F11, ficar de olho neste caso, porque caso haja uma reviravolta, isso pode ser bastante perigoso também para fundos imobiliários que majoritariamente possuem contratos atípicos com seus inquilinos. Eu tenho cotas do TRX-F11, tenho cotas do RBVA11, então fico bastante de olho nesses casos, porque são novidades do mercado de fundos imobiliários. O segundo risco ao TRX-F11 é o seu histórico do TRX, da TRX Real Estate, porque eles eram os gestores do BTGL11, né? E houve um problema bastante grave na época de gestão. Os cotistas optaram por destituir o TRX como gestor do fundo imobiliário e convocaram, né, e passaram a gestão para o BTG Pactual. Então, isso pegou muito mal na época, porque foi algo também bastante novo, nunca ou raramente acontecia de cotistas do fundo imobiliário decidirem em assembleia pela destituição da gestora. Foi o que aconteceu com a TRX. A TRX fez uma reorganização interna, passou 2 ou 3 anos, se eu não me engano isso foi em 2017, essa destituição da TRX, e aí fundaram o TRX-F11, e neste primeiro ano, vai tudo muito bem, são bem transparentes na comunicação, todo esse processo de compra dos imóveis do Grupo Pão de Açúcar foi bastante transparente, bastante claro, as comunicações foram constantes, então acredito que a TRX tenha mudado internamente para melhor, aprendeu com os erros do passado e vem buscando amadurecimento. E o último risco, que eu já comentei anteriormente, é o IPO do Assaí. Caso o Grupo Pão de Açúcar avance com o IPO do Assaí, o Assaí como empresa ele sai do Grupo Pão de Açúcar, não totalmente, e passa a ser uma empresa à parte. E aí o Grupo Pão de Açúcar teria que comprar ações do Assaí para manter-se como acionista majoritário. Hoje o Assaí é uma empresa de dentro do Grupo Pão de Açúcar, integralmente. Então, ou seja, o Grupo Pão de Açúcar tem controle total sobre o Assaí. Então, o Assaí saindo, né, porque o contrato de aluguel foi fechado com o Grupo Pão de Açúcar e não com o Assaí. Então, havendo esta saída do Assaí de dentro do grupo, a TRX-F11 já veio ao mercado explicando que isto não afeta o contrato, porque já havia uma cláusula prevendo possíveis desmembramentos das empresas. Isso pode acontecer com o Extra, eventualmente, também. Ou seja, já havia uma previsão de futuros desmembramentos não afetam os contratos de aluguel, mas
Como eu disse, felizmente a segurança jurídica neste caso permanece, mas no Brasil, juridicamente falando, nós sempre podemos esperar novidades. Até então não tem nenhuma preocupação, mas é bom também o cotista do TRX-F11 ficar de olho neste caso do IPO do Assaí para saber se há riscos ou não sobre os contratos do fundo com a rede de atacarejo. E aí as duas últimas perguntas que ficam para responder e sintetizar um pouco este vídeo é se o TRX-F11 é um bom fundo e se vale a pena investir no TRX-F11. Eu considero sim um bom fundo, eu acho que a TRX Real Estate vem fazendo uma boa gestão, vem fazendo uma boa comunicação. Para mim, são disparados os melhores relatórios gerenciais depois da Edge Investimentos, né, que é gestora de diversos fundos imobiliários. Os relatórios são muito claros, bastante comunicativos, trazem bastante informação, pelo menos no meu ponto de vista. E em relação a se vale a pena ou não, se você busca um fundo com bastante diversificação de portfólio, com bastante estabilidade no preço, com bastante previsibilidade de receita e dividendos, eu acredito que o TRX-F11 sim possa ser uma boa opção. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda, mas é um fundo que é bastante previsível, tem uma estabilidade muito grande e um contrato de aluguel no longuíssimo prazo, aí 15 anos, 14,7 anos em média atualmente é o vencimento dos contratos do TRX-F11. Acredito eu que poucos fundos imobiliários atualmente possuam um prazo tão longo de manutenção de contratos. Então, pessoal, por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Pedindo mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!